Uma corrida muito viva, cheia de ultrapassagens, momentos polêmicos, disputa, passa e repassa, vários pitstops, safety car que juntou todo o pelotão, estratégia de pneu que deu errado e deu certo, pilotos que surpreenderam a maioria deles. E nesse vídeo eu vou resumir para vocês os detalhes de toda essa corrida, o que não é mostrado na transmissão, e ao final vamos com a análise, o ritmo dos carros e as entrevistas finais com a opinião dos pilotos. Esse vídeo é mais do que um resumo da corrida, aqui vamos esmiuçar os detalhes mais importantes durante toda a competição, de modo que passe para vocês toda a emoção que foi, e foi bem legal a corrida. Então inscreva-se no canal Treta F1, aqui é a cobertura completa e interativa, deixa o like no vídeo e compartilhe para os amigos. A Pirelli recomendou uma estratégia de pneus com 2 paradas, no mínimo, e aconteceu até bem mais paradas. Isso é muito legal. Por isso, vocês precisam saber uma informação muito técnica, que responde muitas perguntas. Acontece que os pilotos vão parar as corridas com um número limitado de pneus. Por exemplo, as 2 McLaren e as 2 Ferrari eram as únicas equipes que tinham 2 jogos de pneus médios novos para a corrida. Então é importante pontuar isso. Entre os pilotos mais rápidos, o top 10, digamos assim, somente as 2 Ferraris e as 2 McLaren tinham 2 jogos de pneus médios novos, o que foi muito importante para a estratégia. Verstappen, Tsunoda, Russell, Antonelli tinha só um jogo de pneus médios. Todos eles também tinham pelo menos um jogo de pneus duros, que foi um pneu muito ruim nessa corrida. Verstappen sofreu com isso, já eu vou explicar para vocês. Mas o importante era que ninguém tinha jogo de pneus macios novos. Entendam isso. Então, teoricamente, a McLaren e a Ferrari tinham vantagem na estratégia de pneus que poderiam usar. Com base nessa informação, agora sim, vamos para a largada. E olha que curioso, a Ferrari começou a corrida com uma estratégia totalmente diferente de todos os outros pilotos. Vamos considerar o top 10 pilotos, somente Hamilton e Leclerc começaram a corrida com pneus médios novos, enquanto todo o restante com pneus macios usados de 3 voltas. Segundo a Pirelli, um pneu macio poderia durar até 16 voltas, um pneu médio até 25 voltas e um pneu duro bem mais de 30 voltas. Porém a corrida tinha 57 voltas. Então vamos para a largada, que foi bem legal e bem competitiva. Norris largou muito bem, conseguiu ganhar 3 posições na largada, o que é muito estranho, pois Norris raramente vai bem numa largada. Pois é, nessa ele foi bem porque ele teve uma vantagem. Ele posicionou errado o carro dele no colchete, muito à frente. Olha esta imagem. Ele teve uma reação muito boa, bom reflexo. Já na largada, passou o Gasly, na curva seguinte, passou o Leclerc. O engraçado é que o Max Verstappen, que estava do lado do Norris, olha só o Norris no canto direito, ele olhou para o carro do Norris e viu que o Norris, movimentou o carro, ficando à frente do colchete. Então o Max Verstappen, nesse momento, caguetou ali, pulando o Norris. Perceba, olha só no seu canto direito superior aqui da tela, bem embaixo da minha câmera. O Norris moveu o carro um pouquinho para frente. Espertinho esse Norris foi punido em 5 segundos por causa disso. Depois que já se formou aquela fila indiana dos pilotos um atrás do outro, esta era a posição dos pilotos. Piastri continuou na primeira colocação. Russell agora é o segundo colocado. Norris já era o terceiro, ganhou 3 posições. Leclerc perdeu 2 posições. Lembre que o Leclerc, as 2 Ferraris largaram com pneus médios. Tecnicamente, tinham desvantagem para carros, todo o restante que largou com pneus macios. Sainz ganhou 2 posições, olha só Williams. Antonelli perdeu 2 posições. Verstappen perdeu uma posição. Hamilton continuou em 9º e o Tsunoda em 10º colocado. Lá atrás, o Berman fez uma ótima largada. Ganhou 5 posições, Hadjar, péssima, perdeu 4, e Hülkenberg perdeu 4 posições também. As 2 Sauber, após a primeira volta, eram as últimas colocadas. E na volta 4 já começou as ultrapassagens. O Antonelli, aqui na frente, já tinha passado o Sainz, e aí foi o Verstappen que depois ultrapassou o Sainz numa linda manobra de ultrapassagem. Pessoal, já adianto para vocês que as disputas nessa corrida foram fenomenais. E depois, na volta 9, quem estava ultrapassando? A Ferrari, que demonstrou um ritmo lindo de ultrapassagem. Olha a manobra agressiva de Hamilton para cima do Sainz. Pois é, o Sainz estava ficando para trás. Não conseguiu segurar Ferrari, Mercedes e nem Red Bull. Mas é uma Williams, né, pessoal? Tava mandando muito bem na corrida, que eu vou demonstrar para vocês mais pro meio. Presta atenção e fica aí. Amigo, você preparou sua pipoca para assistir esse vídeo? Sentou no sofá? Isso aqui é um resumo detalhado e completo. Então, senta aí, ou deita e vem aproveitar. Então, mas ainda sobre Hamilton passando o Sainz, você pensa que o Sainz deixou barato? Deixou não, pessoal. Sainz não tá numa Ferrari, mas estava com muita força de vontade. A disputa dos dois foi bonita. E nesse primeiro momento, o Sainz levou a vantagem, conseguiu disputar com o Hamilton. E no setor seguinte, olha que disputa linda! Hamilton de novo coloca por fora para cima de Sainz. E olha quem tá ali atrás, é ele, essa Red Bull, não é Max Verstappen, é o Tsunoda, meus amigos, olha a pressão!
Essa curva é muito decisiva, uma das curvas mais técnicas e travadas da pista. Logo após ela, vem zona de DRS. E olha a proximidade desses 3 carros. Aí não teve jeito. Hamilton com o DRS consegue ultrapassar tranquilamente Carlos Sainz. Depois daquela linda disputa na volta 9, a corrida seguiu tranquila até a volta 12, onde começaram as estratégias de pit stop. Atenção aqui! Repara aqui comigo, do 13º para baixo, todos eles fizeram sua parada no pit stop. Norris parou, Verstappen parou e o Tsunoda também parou. E voltaram lá atrás, é claro, no meio do tráfego. Só que aqui tem uma curiosidade. A partir desse primeiro pit stop, que a corrida da Red Bull começou a desandar. Atenção. O pit stop do Max Verstappen demorou quase 5 segundos. Por quê? O pneu já estava colocado, mas ele acabou demorando um pouco demais para sair. Olha só, será que o erro foi dele? Curioso. Mas aí pararam Tsunoda e com ele foi o mesmo problema. O carro foi liberado e ele não saiu. E depois ele acelerou, mas também teve um pit stop de quase 6 segundos. Max Verstappen xingou, mas Tsunoda falou uma coisa. Exatamente o que aconteceu com o Verstappen. A luz amarela tá piscando, mano. Meu Deus. E de fato, a luz de sinalização que libera o piloto na equipe Red Bull tava com problema, pessoal. Olha a cara do engenheiro vendo isso. Que situação, hein? Então, na primeira parada do pit stop da Red Bull, pelo menos eles perderam 3 segundos cada um dos seus pilotos. A corrida seguiu um pouco mais, e lembram que a Red Bull, entre as principais equipes, foi a primeira que parou na volta 12. Pois bem, a Ferrari, depois que todo mundo havia parado, a Ferrari foi a única equipe que ainda não parou, e não era por menos. Eles foram os únicos que começaram com pneus médios. Portanto, aqui estávamos na volta 17 e a Ferrari não tinha parado ainda. Leclerc liderou por algumas voltas. Avancemos então para a volta 19. Agora sim, todo mundo já tinha feito pelo menos uma parada no pit stop. E essa era a posição oficial dos carros na pista. Piastri em primeiro, Russell em segundo, Norris em terceiro. Também vou colocar na tela de vocês a diferença de um para o outro. Russell, o segundo, estava a 3 segundos do Piastri e o Norris a 1,5 segundo do Russell. Pessoal, essa diferença do Norris para o Russell durou bastante tempo, viu? E o mais curioso é que os principais pilotos, até o Tsunoda, 11º, estavam todos com pneus médios. Só o Verstappen com pneus duros. Aqui também começa o dilema do Verstappen, que já vou retratar isso com detalhes para vocês. Voltando às posições, na volta 19, após a primeira parada de todos, Norris ficou muito tempo atrás do Russell, sem conseguir alcançá-lo, mostrando que o carro da Mercedes com o Russell tinha muito ritmo de corrida. Leclerc em terceiro a 3 segundos do Norris, Gasly em quinto, incrível. Ocon em sexto, Verstappen em sétimo, Antonelli já pressionando o Verstappen que estava com pneus duros, Durhan em nono colocado, incrível corrida do Durhan, Hamilton em décimo, Tsunoda em 11º. Bortoleto já era o último colocado e daí não conseguiu fazer nada. Ainda na volta 19, Verstappen reclama que os pneus duros estão sem aderência nenhuma. E com a Antonelli com pneus médios atrás do Verstappen, a ultrapassagem foi inevitável. Verstappen não pôde fazer nada. Na volta 22, esta manobra do Hamilton foi incrível. Muita precisão, muita confiança no seu carro. A Ferrari, nesse momento, demonstrou um ritmo de corrida fenomenal que eu vou destacar para vocês no final do vídeo. O Hamilton era o 10º colocado, estava com o DRS. À frente dele, Jack Durhan, que também estava com o DRS. Portanto, a velocidade de Hamilton era muito alta, quase 340 por hora. E mesmo assim, ele freou muito tarde e conseguiu fazer uma ultrapassagem linda para cima do Durhan, na volta 22. E na sequência, na volta 23, Hamilton ultrapassa Max Verstappen, uma ultrapassagem bastante facilitada, visto que Verstappen estava com pneus duros. Verstappen não teve chance de se defender. Hamilton estava enfileirando. Na mesma volta, Verstappen, que mesmo no DRS do Hamilton não conseguia alcançá-lo nem acompanhar o ritmo de Hamilton, ele volta a reclamar da falta de aderência dos pneus duros. Curioso que Verstappen bem tranquilo no rádio. Ele diz que ele não pode nem frear direito. Isso é ridículo. E as ultrapassagens nessa pista, em sua maioria, é em zona de frenagem, como Hamilton fez, de forma brilhante. Já Verstappen, se ele frear muito tarde, ele passa reto na curva. E o Hamilton não parava, meus amigos, já era o 8º colocado. E agora chegou um momento interessantíssimo na pista. Essas Ferraris e pneu médio estavam com um ritmo absurdo. Volta 24. Leclerc pra cima de Lando Norris e faz uma ultrapassagem, mas Norris faz o X. Mas sabe por que isso é interessante? Lembra como estava lá na volta 19? O Leclerc estava a 3 segundos do Norris e o Norris a 1,5 segundo do Russell. Norris não teve ritmo para alcançar o Russell e Leclerc tirou 3 segundos e foi atacar o Norris. Tudo bem que o Leclerc estava com pneus médios mais novos do que o Norris, cerca de 7 voltas, mas mesmo assim, que ritmo de corrida a Ferrari estava, hein? Volta 25 e Hamilton continua enfileirando. Dessa vez Hamilton para cima de Antonelli, pessoal. Daquele jeito,
DRS, frenagem forte e faz a ultrapassagem para cima do piloto. Ao mesmo tempo em que Hamilton passava Antonelli, Leclerc ultrapassava Lando Norris na volta 25, uma ultrapassagem linda por fora. Agora sim, Leclerc de fato em terceiro colocado. Abriu o DRS, na segunda zona de DRS estava muito próximo e foi por fora mesmo. Coisa bonita. Norris não tinha ritmo, Leclerc tinha. E as Ferraris não paravam. Pois é, pessoal. Volta 26, Hamilton passando o Ocon, obtendo então a sexta colocação. Daquele jeito, DRS, frenagem forte, freia mais tarde e completa a ultrapassagem. Eis que chegamos à volta 27. Leclerc ainda estava na frente do Norris. Norris não conseguiu responder e alcançar Leclerc, porém Leclerc também não conseguiu se aproximar do Russell. A diferença ficou muito pouca. Enquanto isso, Piastri lá na frente com tranquilidade, a 6 segundos na frente de Russell. Gasly era o quinto colocado, Hamilton era o sexto colocado, Ocon, Antonelli, Verstappen nono colocado com pneus duros, reclamando muito dos pneus e sendo alcançado pelo Jack Durham da Alpine, hein? Sainz em 12º, Tsunoda ali em 11º, acompanhando o colega de equipe, hein? Boa corrida do Tsunoda. E nas últimas colocações, Bortoleto ainda estava lá. Não teve jeito, pessoal. Volta 27, Verstappen foi para o pit stop de forma precoce, pois ele estava com pneus duros. Esse pneu era para durar pelo menos umas 30 voltas, mas ele completou pouco mais de 10. Não aguentou continuar na pista com pneus duros horríveis. E eis que nessa parada, a equipe de novo erra, pessoal. O pit stop dele foi de quase 6 segundos. Que situação da Red Bull nessa corrida, hein? Agora é o seguinte, já estamos na volta 29. Então os pilotos começaram a se programar para a segunda parada no pit stop. O Gasly, que estava lá na frente, parou, voltou em 10º colocado, colocou pneus duros e vai até o final da prova. Ocon e Antonelli também pararam, mas o Ocon colocou pneus duros e o Antonelli colocou pneus macios. Pessoal, restavam 29 voltas para acabar. E a Mercedes colocou pneus macios. É o que tinha, né? Fazer o quê? Verstappen também parou, colocou pneus médios, tirou os pneus duros horrorosos, o Jack Durham também parou e voltou com pneus duros. E esta situação provocou o primeiro safety car da pista que eu vou explicar para vocês agora. Tá vendo esses dois aqui, ó? Tsunoda e Sainz? Então, o Sainz foi para cima do Tsunoda, que se defendeu com unhas e dentes. Sainz freou tarde e colocou por dentro, mas passou do ponto. Tsunoda, tentando acelerar forte, acabou derrapando e os dois carros se tocaram, voaram pedaços ali, disputa bonita entre esses dois, quem diria, hein? Uma Williams disputando com uma Red Bull. Legal. Só que essa batida acabou custando caro para o Carlos Sainz. Fez um rombo no carro dele. Na volta 33, nós tínhamos Carlos Sainz em sexto, Tsunoda em sétimo e Albon em oitavo colocado. Olha essa Williams, Sainz e Tsunoda com pneu médio, Albon com pneus duros. Meu amigo, esses três causaram embate legal, hein? E aí, ó, o Tsunoda bate na bundinha do Carlos Sainz. Que situação, hein? Tsunoda, que perdeu a posição para o Sainz, deve ter ficado irritado. E acabou forçando um pouco demais, olha só. Olha, se não bateu, alguma coisa aconteceu. Esse triozinho causou safety car, pessoal. Que disputa, hein? Safety car na pista para recolher os pedaços do carro do Carlos Sainz, que foi obrigado a se retirar da corrida. A corrida só foi ser restabelecida na volta 37. E olha que curioso isso aqui. Eis que vamos para a volta 37, após um safety car. Então todos os pilotos, um atrás do outro, enfileirados. Na volta 36, o safety car foi liberado, pessoal. Só corrigindo aqui, tá? E esta era a situação. Nesse momento na corrida, restavam 22 voltas para o final. Russell estava com pneus macios de 6 voltas. Piastri com pneus médios de 3 voltas. Durante o safety car, praticamente todos os pilotos pararam de novo no pit stop. É normal, eles aproveitam isso. Só que é aqui que a ordem das forças mudou durante a corrida. A Ferrari colocou pneus duros para seus pilotos. O pneu duro já tinha se demonstrado ser ruim em aderência. Já a Mercedes arriscou com pneus macios, Verstappen ficou com pneus médios. Durante o safety car, ele não entrou no pit stop, o que ele ganhou algumas posições com isso. Tsunoda colocou pneus macios de 6 voltas. E as duas McLarens com o melhor pneu da corrida, pneu médio, pois eles tinham um pneu a mais. Vantagem técnica para eles. Antonelli era o 13º colocado com pneus macios, Hülkenberg o 15º colocado e o Bortoleto em último colocado com pneus médios. Pessoal, nesse momento, o Russell precisava atacar o Piastri. Ele tinha vantagem por estar com pneus macios. Essa seria a decisão. O Russell precisava ultrapassar o Piastri quanto antes. Russell fez até um jogo mental com o Piastri, ficando muito próximo do carro dele. A relargada foi emocionante, o Russell perseguindo o Piastri, que largou muito bem, mas logo atrás desses dois veio Leclerc em terceiro, Norris em quarto e Hamilton em quinto.
Uma batalha impressionante desses pilotos. Norris conseguiu jogar por dentro para cima de Leclerc, mas ficou na parte suja, e o Hamilton veio lá por fora. E com essa manobra bem aberta, o Hamilton consegue passar Lando Norris, assumindo então a quarta colocação. Mas Norris não deixou barato. Logo na sequência, ele por fora, com mais aderência, conseguiu ultrapassar o Hamilton e reconquistar sua colocação. Batalha bonita. Este é o momento que Norris persegue Hamilton e consegue ultrapassá-lo por fora. Logo na sequência. Que batalha, hein, pessoal? Que batalha! Na volta 37, na volta seguinte, Sainz, numa manobra desesperada, trava seus pneus e quase bate em Antonelli. Que reflexo Antonelli teve aqui, hein? Lembrando que Sainz já estava com furo em seu carro. Detalhe, pessoal, lembra que o Norris passou o Hamilton nessa manobra aqui na volta 36? Olha só, ele saiu para fora da pista e passou o Hamilton, correto? Então, foi advertido, teve que ceder a posição para o Hamilton. Ele fez isso na volta 37, mas logo na volta 38 ele volta a ultrapassar Hamilton. Lembrando, Hamilton estava com pneus duros e Norris com pneus médios. Vantagem técnica, ficando difícil Hamilton se defender. Volta 42. Restando 16 voltas para o final. Essa é a situação. Russell em segundo, a 2 segundos atrás do Piastri. Lembrando que o Russell está de pneus macios. Ele não conseguiu atacar a Piastri, que estava de pneus médios. Pessoal, o Piastri, assim que foi liberada a corrida, depois do safety car, ele simplesmente fez a volta mais rápida. E fazia a volta mais rápida atrás de volta rápida. Ele realmente apertou o ritmo e não deixou o Russell alcançar ele. Mesmo o Russell de pneus macios. Incrível a administração e o desempenho que o Piastri ainda tinha com essa McLaren. Leclerc era o terceiro colocado de pneus duros, Norris já tinha ultrapassado Hamilton, Hamilton não conseguiu esboçar reação, então restava Norris ir para cima do Leclerc. Essa aqui é a volta 42. Então Norris teria 16 voltas para tentar passar o Leclerc. Gasly incrivelmente em sexto colocado, Verstappen em sétimo, Ocon em oitavo, olha o Ocon, hein? Durhan em nono e Tsunoda em 10º colocado, pressionando Durhan. Antonelli, 12ª colocação, Albon 13º, Sainz 14º e lá atrás Bortoleto ainda em último colocado. Porém, os últimos colocados, vejam bem pessoal, atenção, muito próximo um do outro, né? Todo mundo com DRS em cima deles. Volta 46, Norris tenta dar o primeiro bote para cima do Leclerc, não consegue, erra, frita os pneus. É o desespero batendo na porta do Lando Norris. Lembrando, Norris com pneus médios tem vantagem técnica sobre Leclerc, que estava com pneus duros. Nessa mesma volta, Carlos Sainz abandonou a corrida, tá? Felizmente não deu para concluir a corrida com aquele furo no seu carro. Volta 49, Norris tenta de novo ultrapassar Leclerc, que se defende muito bem sem dar chance para Norris. Trancou bem a pista. Volta 52, finalmente Norris bem próximo do Leclerc após uma zona de DRS, consegue manobra bem disputada ultrapassar Leclerc, mas quase perde o controle do carro. Detalhe, Leclerc só não conseguiu se defender porque ele deu uma rabiada, perdeu o controle e aí sim Norris teve a vantagem. Tava difícil para Leclerc, se ele forçava um pouquinho, o pneu duro de baixíssima aderência patinava. Não teve o que fazer. Até que se defendeu bem, hein? Olha só como foi disputado na imagem aérea. A Leclerc perde o controle nesse momento, ó. Dá uma rabiada ali. Se não fosse isso, poderia disputar de novo com o Norris. E agora estamos na volta 53, apenas 5 voltas para o final. Norris a apenas 1,5 segundos do Russell. E o Russell administrando a sua corrida já a quase 10 segundos do Piastri. Piastri desfilou nessa corrida. Leclerc não tinha pneu para atacar Norris. Então agora a missão era Norris conseguir a segunda colocação de Russell. Então o único obstáculo era George Russell, que estava com o carro da Mercedes de pneus macios, com mais de 20 voltas, ou seja, o pneu tinha acabado praticamente, né? Não nas mãos de Russell. Só completando o grid, Verstappen, o 7º colocado, atacando o Gasly, Ocon em 8º, Tsunoda em 9º colocado. Tsunoda mandou muito bem com sua Red Bull, zona de pontuação. E lá atrás, Bortoleto ainda era o último colocado, com o DRS, mas não conseguia ultrapassar o Stroll. Detalhe, o Stroll já não tinha como se defender, tá bom? Porque o Stroll não tinha DRS para o Alonso, somente o Bortoleto tinha DRS e mesmo assim não conseguia atacar o Stroll. Chegamos na última volta, 57. Era tudo ou nada. Norris veio de uma frenagem muito prolongada, mostrando um bom gerenciamento dos freios, uma boa confiança nos seus pneus também. Ninguém esperava por isso, mas ele conseguiu colocar lado a lado com o Russell, mas o Russell se defendeu muito bem, forçando Norris para fora da linha ideal.
Norris tentou retomar, mas o Russell retomou em boa velocidade e abriu muita distância. A partir daí, Norris não conseguiu mais se aproximar de Russell. Ele tentou, mas não conseguiu. A Mercedes tinha muita velocidade. E Russell, por incrível que pareça, com esses pneus macios de quase 30 voltas, ainda tinha pneu sobrando. Eis que a corrida termina e este é o resultado. Piastri em primeiro, Russell em segundo a 15 segundos do Piastri. Russell perdeu muito tempo se defendendo do Norris. Norris a menos de um segundo do Russell. Leclerc e Hamilton. Verstappen em sexto colocado, ainda conseguiu passar o Gasly, hein? Ocon em oitavo, as duas Haas pontuaram. Que corrida da Haas, hein? Tsunoda em nono colocado, baita corrida do Yuki. Antonelli, 11º, Albon, 12º, Hülkenberg, 13º ainda. Mandou muito bem, representou a Sauber. Hadjar decepcionou. Durham, que andou lá na frente por muito, mas terminou só na 15ª colocação com penalidade ainda. Agora Aston Martin decepcionou. Leo Lawson também. E Bortoleto não pôde fazer nada na última colocação. Classificação das equipes após esta corrida. A McLaren fez 40 pontos, agora vai para 151. Mercedes marcou 18 pontos, agora para 93. Red Bull marcou 10 pontos, continua na terceira colocação. Ferrari marcou 22 pontos, continua na quarta colocação. A Haas marcou 5 pontinhos e subiu, agora é a quinta colocada. O Williams, que não marcou nenhum ponto, desceu para a sexta colocação. Aston Martin em sétimo, Racing Bulls em oitavo. Alpine, que marcou seus primeiros 6 pontos, graças ao Gasly, que terminou na sétima colocação. A Alpine agora não é a lanterninha, passou a Kik Sauber, que passa a ser a última colocada. Então nós temos a McLaren com 151, Mercedes com 93, Red Bull com 71. Nos pilotos, Norris ainda é o líder com 77 pontos, ele marcou 15 pontinhos. Piastri agora é o segundo colocado, passou o Verstappen. Piastri aí com 74 pontos, Verstappen caiu para terceiro colocado com 69, Russell permanece em quarto colocado com 63 pontos, Leclerc subiu para quinto colocado agora com 32 pontos, ele marcou 12 pontos, Antonelli, que não pontuou, caiu para a sexta colocação, Hamilton, que fez 10 pontos, subiu para a sétima colocação, Albon, que não pontuou, caiu para a oitava colocação, Ocon, que fez 4 pontinhos, permanece em nono colocado. Stroll não pontuou, é o décimo colocado com 10 pontos. Gasly, que fez seus primeiros 6 pontos, subiu 5 posições, agora é o 11º colocado. Hülkenberg, que não pontuou, caiu para 12º. Berman, que fez um pontinho, também caiu para 13º colocado, pois o Gasly subiu essas posições. Tsunoda fez 2 pontos, mas mesmo assim ele está em 14º ainda. Sem pontuar, Alonso, Lawson, Durham e Bortoleto. Sainz, que poderia ter pontuado nessa corrida, mas infelizmente se retirou. Entrevista dos pilotos após a corrida, começando com o Lando Norris, dizendo que foi uma corrida difícil, ele cometeu muitos erros nas ultrapassagens, que nós vimos aqui, né? Ficou fora de posição, uma corrida confusa por parte do Norris, ele ficou decepcionado por não conseguir a dobradinha que a McLaren almejava. Lembrando, pessoal, daqui a pouco eu vou falar dos ritmos de corrida, tá? Fica aí, tem coisa impressionante. Mas a corrida, segundo Norris, foi bem legal. Ele teve uma disputa legal com o George Russell no final, foi divertido. Ele disse que Russell fez um bom trabalho. Norris achou que ele conseguiria alcançar Russell, mas não conseguiu. Ele vai tentar melhorar na próxima semana. É uma entrevista bem pra baixo, né? Agora, George Russell na entrevista. Ele disse que parecia que estava tudo sob controle, até que de repente teve um problema no freio eletrônico. Então o pedal estava falhando, e se tivesse mais uma volta, Norris teria passado ele. Ele também falou do Oscar Piastri, que o Piastri estava em outra categoria. Então parabéns para ele e parabéns para a McLaren. E que o Russell está muito feliz, pois foram 4 corridas e 3 pódios, em pistas bem diferentes uma da outra. Isso é muito bom para a Mercedes, mostra que tem um carro equilibrado. E o Russell também destaca que ele teve problemas eletrônicos no carro, além do freio. Que o DRS não estava funcionando, nem o rádio. Inclusive o transponder, o GPS do carro do Russell, também deu pau na corrida. E ele ficou como um fantasma no mapa da Fórmula 1. Problemas técnicos, eletrônicos e tudo mais aí no carro do Russell. Pelo menos terminou a corrida. Agora o Piastri, pessoal, que fez uma corrida brilhante, sem erros, ótima administração. Ele falou que é muito bom ter esse resultado aqui. Um fim de semana muito incrível. E vencer a corrida é sinal de trabalho bem feito. Ele gostaria que não tivesse o safety car, porque o safety car fez ele forçar um pouquinho mais para poder se desvencilhar do George Russell atrás dele. E por consequência, Piastri fez a volta mais rápida depois disso, né? Ele finaliza falando que foi relativamente tranquilo. E agora vamos falar sobre ritmo de corrida, algo muito legal. É claro que o do Piastri foi o mais rápido de todos. Olha isso aqui, pessoal, olha essa régua, incrível.
Ele simplesmente sobrou em ritmo de corrida. 2 a 3 décimos de sobra para todos os outros adversários. Até para o colega de equipe dele, que é claro, Norris teve uma situação um pouco mais complicada, cometeu alguns erros, foi penalizado e teve tráfego em sua frente. Agora, destaque para George Russell, administrou muito bem, e eu quero chamar a atenção de vocês para a Ferrari, meus amigos. A Ferrari, após a atualização, expressou um ótimo ritmo de corrida. Em parte da corrida, foi mais rápido até mesmo que o Piastri. Pois é, e se somarmos a volta perfeita em ritmo de corrida pleno, o Leclerc foi muitíssimo equilibrado, mais do que o Norris. E é isso que eu vou chamar a atenção para esse vídeo. O que essa Ferrari apresentou não é brincadeira, hein? Errou na escolha de pneus duros no final do stint. Lembra que eu mostrei para vocês? Enquanto as McLaren estavam com pneu médio, Ferrari estava de pneu duro. Pior pneu para essa corrida. E mesmo assim, Leclerc conseguiu se defender muito bem do Norris. Hamilton nem tanto, mas Leclerc foi casca grossa. Se essa Ferrari tivesse com pneu médio, teríamos um final mais emocionante ainda. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Este é o momento da corrida em que o Piastri, na linha laranja, estava com pneus médios, e o Leclerc, na linha vermelha, também estava com pneus médios. Aquele momento que o Leclerc e Hamilton estavam passando todo mundo, fazendo fila. Nesse momento, o Leclerc passou até mesmo Lando Norris, lembram? Então, pessoal, aqui o Piastri estava de cara para o vento, e isso é muito vantajoso na Fórmula 1. Ele consegue fazer voltas rápidas, com muito mais consistências, enquanto o Leclerc estava disputando com vários outros pilotos e tentando ultrapassar Norris. Quanto mais baixo for o ponto, mais rápido é a volta do piloto. Então perceba que por várias voltas seguidas, Leclerc foi mais rápido que Piastri. Em uma volta ou outra que o Piastri tinha que esfriar os pneus, por exemplo, nesta volta aqui, ó, desta volta para esta volta, Piastri foi meio segundo mais lento que ele mesmo, só que Piastri estava de cara pro vento. E Leclerc disputando com outros pilotos. Então perceba que nesse trecho, várias voltas consecutivas, tá? Cada pontinho é uma volta. Olha como esses pilotos estavam juntos no ritmo de corrida. Agora eu vou dar um exemplo mais visceral para vocês terem um vislumbre melhor disso aqui. Esta é a comparação do Piastri com o George Russell, mesmo pneu. Perceba que Piastri sempre foi mais rápido que o Russell. E o Russell também estava de cara pro vento, com exceção dessa única volta aqui. Esse aqui é o Piastri comparado com o Gasly. Poxa, o Gasly mandou bem. Perceba, não tem nenhuma chance. Essa diferença aqui, pessoal, é de mais de 1 segundo de diferença na volta. Essa é a diferença do Piastri em laranja com a linha branca, que é o Lando Norris. Perceba, é tudo o mesmo período entre Leclerc e Piastri. Norris, em praticamente nenhum momento, foi mais rápido que Piastri, com exceção do começo do stint, com os pneus novos. E agora, voltando ao exemplo do Leclerc com o Piastri, olha isso. Perceba como as linhas estão mais embramadas? A Ferrari de pneus médios conseguiu imprimir um ritmo incrível. Uma pena que a Ferrari só tinha um jogo de pneus novos duros no final. Se tivesse mais um médio, seria muito legal. A atualização da Ferrari deu muito certo, hein? Vamos acompanhar. Mesmo o Verstappen, após perder muito tempo, foram quase 15 voltas que ele rodou lento demais com os pneus duros, depois voltou com os pneus médios, ele conseguiu ainda ser o 6º mais rápido em ritmo de corrida. E o 7º foi o Gasly, muito próximo do Verstappen, hein? Cara, excelente corrida do Gasly, impressionante. E o Tsunoda, em ritmo, foi o 10º mais rápido, parabéns para o japonês. Ufa, que resumo, hein, pessoal? Que corrida, hein? Bem legal. Então, espero que tenham gostado de assistir esse vídeo. Ao longo da semana vou contar mais detalhes técnicos do que foi essa corrida e da classificação que eu estou devendo para vocês, e também fazer uma análise completa da corrida do Bortoleto, que eu sempre faço, e devemos acompanhar aqui o ritmo do nosso brasileiro. Um abraço e até mais.